Paz do Senhor, aleluia, glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, aleluias. Quarta-feira abençoada, aleluias. O apóstolo Paulo, ele sentiu a necessidade de nos falar sobre um tema muito importante, um tema que não é importante, aleluias, somente para alguns, mas para todos. E esse tema é o que resume, aleluias, toda a nossa existência e o que verdadeiramente vale a pena, aleluias. A suprema excelência do amor, aleluias. A palavra do Senhor diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Oremos. Oremos para que o Senhor venha se manifestar entre nós, para que o seu amor continue sendo derramado sobre nós, para que nós possamos sentir esse amor todos os dias da nossa vida, mas que nós possamos aprender também a amar. Porque de nada adianta se somente recebermos amor e não entregarmos também. Quando nós entregamos amor com boa vontade, multiplica-se o bem, multiplica-se as verdades, multiplica tudo o que é bom. Então amemos uns aos outros, assim como o nosso mestre nos ensinou. E oremos para que esta misericórdia do Senhor, cheia de graça e de amor, venha sobre nós. Amém? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor amado, por estar contigo, por estar na tua presença, Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor primeiro nos amou, ó Pai. O Senhor nos amou primeiro, ó Pai querido. E então, quando tivemos o entendimento das tuas verdades, ó Pai amado, abrimos o nosso coração para amá-lo também, ó Pai. Mas entendemos, ó Deus querido,
que se não amarmos o nosso próximo, Senhor amado, se não entregarmos, ó Deus querido, o nosso coração em amor ao nosso próximo, não alcançaremos a estatura de varão perfeito, Pai. Por isso, Senhor amado, ajuda-nos, ó Pai. Retira de nós todo o mal, toda semente de amargura, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, tudo aquilo que te desagrada, retira de nós. Dá-nos, ó Pai querido, um coração novo, Pai querido, Pai amado, um coração novo, cheio de vontade de amar, de entregar a Tua palavra, Pai, porque é isso que a humanidade precisa, Pai, da Tua palavra, para que eles, cada um, ó Pai amado, entenda verdadeiramente que o Senhor amou o mundo de tal maneira, Pai. Aleluias, e que por isso é que nós estamos sustentados ainda em pé, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de Te louvar, em nome de Jesus, amém. A equipe de louvor está com a oportunidade, amém? Paz, Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Mais uma quarta-feira abençoada. Aleluias. E há muita alegria de estarmos juntos cultuando ao nosso Deus. Amém. O hino que iremos entoar é quebrantado. Que podemos quebrantar o nosso coração perante a Jesus neste momento. Pela cruz, Deus, o nosso amado Deus, escolheu cada um de nós. Aleluias, e deu seu único filho por mim e por você. Aleluia, Jesus. Então aproveite este momento, essa oportunidade de adorar ao nosso Deus. Amados, tem tantas pessoas que não têm essa oportunidade de estar na casa do Senhor, adorando a Ele. Então aproveita essa oportunidade, este dia, agora, para entoar louvores ao Senhor e adorar o Ele de todo o coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra, eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia, Jesus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
Glória a Deus, é um amor infinito, né, do nosso Deus, né? E o próximo hino aqui é grande é o Senhor, aleluia. O quão grande Deus tem sido na sua vida, igreja. Deus tem feito maravilhas em minha vida. E graças a Deus, obrigado, Jesus, por me manter firme, manter com fé. As portas se abriram, consegui um emprego, glória a Deus. E eu estou aqui para louvar a esse Deus. Foram 5 meses, mas 5 meses que Deus nos sustentou, glória a Deus. E vai continuar sustentando cada vida. Que em nome do Senhor Jesus podemos ser testemunho vivo desse Deus tão grande que é o nosso Senhor. Então louve com toda alegria, com todo amor para esse Deus, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso que é o nosso Senhor. Aleluia. Glórias te damos, Senhor. Aleluias. Ainda de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração. Aleluias. Nós devemos estar com o nosso coração sempre voltado para aqueles que necessitam. Temos sim nossas necessidades específicas. Pedimos, clamamos ao Senhor o tempo todo. Sempre queremos algo. Mas nós devemos sempre nos lembrar que tem pessoas aflitas, muito mais necessitadas que nós mesmos.
Quero compartilhar com os irmãos rapidamente que ainda hoje estivemos na casa de um rapaz, os irmãos de Serraria, estivemos na casa de um rapaz que tem uma necessidade muito grande de libertação. Ele está ali acamado há mais de 2 anos, não toma banho, não quer saber de fazer coisa alguma, mas a gente começa a perceber que ele já está querendo a libertação. Ele já está querendo ser liberto. Estamos tentando em oração, estamos buscando por este moço. Peço que vocês também lembrem em oração do Gabriel. Ele precisa dessa libertação, porque o estado dele é terrível. E eu creio que a oração do povo, a oração dos servos de Deus, ela pode ser ouvida. Vamos colocar o nosso amor, canalizar o nosso amor, entregar a nossa oração ao Senhor, na intenção daqueles que verdadeiramente necessitam de paz, que necessitam de uma cura. Vamos colocar essas pessoas no altar do Senhor, mas com fé, na certeza que o Senhor responde às nossas orações. Nós não estamos aqui em vão, o Senhor nos ajuntou aqui por um motivo muito claro. E a palavra de Deus diz que se batermos e pedirmos, o Senhor concede. Então eu quero ver o Gabriel liberto. Quero que vocês deem testemunho de alguém que vocês apresentaram aqui também, e que foi liberto, que foi curado. Porque essa oração não é por mim, e você não vai orar por você mesmo. Você vai orar desta vez por aqueles que necessitam. Vai entregar a tua fé e apresentar as necessidades de outras pessoas. Por isso creiam, o Senhor se faz presente, Ele está ouvindo a tua oração. Creia com fé que o Senhor vai te ouvir, aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, este é o momento, ó Pai querido, que nós reservamos, não para orar, ó Pai amado, e clamar por nós mesmos, ó Deus, mas sim para clamar por aqueles, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus amado, põe no nosso coração neste momento, que o Senhor mesmo nos faz lembrar neste momento. Senhor, conhecemos tantas pessoas que estão convalescendo, ó Pai amado, que estão, ó Pai amado, caídos, ó Pai, e que não tem não tem fé, não tem mais a esperança de um dia recobrar a consciência, ou de um dia ter a cura, Pai. Mas neste momento nós lembramos dessas pessoas, o Senhor nos faz lembrar, Senhor amado, de cada uma dessas vidas, cada uma dessas almas que necessitam desta cura, Pai. Por isso, Senhor amado, nós reservamos esse tempo, Pai, para clamar ao Senhor com fé, na certeza que o Senhor ouve o clamor do justo, Pai. O Senhor mesmo nos justificou, por isso nos aproximamos de Ti, em nome de Jesus, ó Pai. E te pedimos, entra com providência santa, Pai. Liberta, Senhor amado, o cativo. Cura, Senhor amado, o enfermo. Cura, Senhor amado, aquele que se encontra em cama, que se encontra acamado, que se encontra ali num leito e que não tem mais esperança, Senhor, mas que o Senhor nos faz lembrar que nós nos colocamos na brecha, nós nos colocamos agora, como intercessores, ó Pai desta alma, e clamamos a Ti, ó Pai. Entra com providência santa e dá a cura em nome de Jesus. Pai, liberta agora, Senhor amado, aquele que se encontra cativo, aquele, ó Pai amado, que entrou nessa prisão de mente, ó Pai, aquele que se encontra preso na sua própria mente e que não consegue mais falar, não consegue mais se vestir, não consegue mais tomar banho, não consegue mais se socializar, porque está preso na sua própria mente, nos seus pensamentos, e que já não consegue mais se comunicar com ninguém. Mas o Senhor pode libertar, ó Pai. O Senhor tem a graça, o Senhor tem o perdão, o Senhor tem o Espírito Santo libertador. É o Senhor, ó Deus, que pode todas as coisas. O Senhor libertou o gadareno, Pai. O Senhor libertou aquele moço que caía e se queimava no fogo, Pai. O Senhor pode todas as coisas, e eu creio que o Senhor pode libertar o Gabriel e tantas outras pessoas mais,
Ah, Senhor amado, que neste momento o Senhor nos faz lembrar. Entra com providência santa, Pai. Queremos ver, ó Pai amado, essas vidas curadas, Pai, para teu louvor, para a tua honra, Pai. Queremos vê-los, ó Pai amado, regozijando, ó Pai amado, e te louvando, Pai, com a alegria da libertação e da cura, Pai. Dá, ó Pai amado, dá esta bênção, Pai amado, ao teu povo. Dá a tua bênção, Pai, a essa alma, Pai, que se encontra aflita e abatida, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glórias a Deus. Desde já agradecendo a visita do nosso irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sempre que quiser voltar, tá? A casa é do papai, esteja conosco, tá? Será sempre muito bem-vindo. Irmãos, próximo domingo teremos a Santa Ceia do Senhor, tá? Teremos um domingo abençoado, cheio de paz e alegria. Teremos amanhã de oração, estaremos aqui orando a partir das 9h30. A partir das 9h30 estaremos orando aqui pela manhã, intercedendo por toda a igreja, por todo este povo, clamando ao Senhor para que Ele entre com providência santa. E à noite nós estaremos aqui participando da Santa Ceia do Senhor. E como tem acontecido nas ceias, a gente tem trazido alguns avisos, tem trazido algumas novidades, e eu creio que esta ceia não será diferente. Nós vamos trazer alguma novidade, e eu espero que todos vocês sejam participantes da Santa Ceia do Senhor, porque o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele participava de uma ceia com seus discípulos, e Ele deixou como exemplo para nós, que devemos participar dessa ceia, para termos parte no seu reino, para termos parte com Ele, amém? Espero que todos estejam presentes, vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluias. Vamos às ofertas? Aleluias, tem sido bênção, glória a Deus, agradecer a todos que têm contribuído nesta casa. Dízimo, nós sabemos, é um mandamento do Senhor. E as ofertas é amor. Você que está disposto a ofertar nesta noite, pega a tua oferta na mão. Tem sido bênção, tem sido para crescimento desta casa, para mantimento desta casa. Você que tiver a tua oferta, pega ela na mão nesta noite. Você que não tem oferta também, quem tiver oferta, quem não tiver, levanta a mão bem alto. Aleluias. E receba as bênçãos do Senhor, amém? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado, neste momento, ó Pai, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem entregue para cada um de nós, ó Pai. Que cada uma dessas bênçãos, ó Pai amado, que o Senhor tem entregue a nós, nós somos muito gratos, Pai. Senhor, temos necessidade sim, mas o Senhor tem suprido cada uma delas. Pai, neste momento eu te peço que abençoa, Senhor, cada ofertante, Pai amado, desta noite. Quem vai ofertar e quem não vai ofertar também, ó Deus. Mas que o Senhor, ó Pai amado, derrame chuva de bênçãos, ó Pai amado, sobre cada um de nós. Abençoa e multiplica essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ofertar, amém? E Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Vamos continuar aqui ouvindo esses louvores gostosos, maravilhosos, louvores para o Senhor, e em seguida estaremos ouvindo a palavra do Senhor, amém? Paz do Senhor, igreja. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé para adorar mais uma vez aquele que é digno de tudo. Como Maria, que possamos escolher a boa parte, de estar aos seus pés, de estar escutando o melhor, a palavra do Senhor, de estar buscando Ele. E que
que hoje a gente possa estar aos pés de Jesus para escutar o que Ele tem a falar para nós. E assim entregarmos também o nosso melhor a Ele. E que neste momento possamos abrir a nossa boca e derramar o nosso melhor louvor a Ele. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, Jesus. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho
Aleluias, aplauda esse Deus maravilhoso. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluias. Vamos ouvir a mensagem. Creio que o Senhor já falou no coração do preletor da noite. Aleluias. E ele está se preparando mais um pouquinho, está meditando mais um pouco. Aleluias. Glórias a Deus. E eu creio que será bênção. Esta é a casa do Pai. Esta é a casa do papai. Aqui não é proibido dar glórias. Aleluias. Aqui é o lugar onde a gente tem a liberdade de adorar ao Senhor também com a nossa voz, dando glória a Ele e aceitando, aleluias, tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Aleluias. Neste momento, meus irmãos, já que nós já louvamos ao Senhor, já oramos, vamos ouvir a palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor vai usar o seu servo. Ele vai usar o seu servo com misericórdia. Ele vai falar conosco. Vai transmitir esta boa palavra para cada um de nós. E sairemos daqui edificados em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai. Aqui está o teu servo, Pai, que eu creio que ele já meditou, ele já se preparou, Senhor, para este momento. Eu sei que ele já tem, ó Pai amado, no coração a certeza, Pai, de uma palavra boa que vem do alto, Pai. Mas eu sei também, Senhor amado, que o Senhor pode mudar tudo. É a tua vontade que prevalece, Senhor. Por isso eu te peço, aqui está o teu servo, Senhor amado. Usa ele, Pai amado, com poder e graça, Pai. Dá a ele a tua palavra, Pai, para que nós sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Estão bem? Acabamos de louvar, né? Como Maria escolheu a boa parte de estar na presença de Deus, de estar buscando a presença de Deus. Nessa noite eu sei que vocês, esse dia na verdade foi um dia provavelmente aí difícil, um dia cansativo, mas vocês escolheram estar aqui, na presença de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus. Escolheram a boa parte, que é se entregar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, sem perca de tempo, queria pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro do profeta Ezequiel, sobre Jesus Cristo. Tem umas duas ajudantes que vão ajudar na mesa, para me ajudar a procurar. Profeta Ezequiel 37. Quem não tiver na Bíblia pode acompanhar na telão. Eu vou ler aqui na minha Bíblia porque ela fica um pouco melhor. Diz assim, ó, Vale de Ossos Secos, no capítulo 1. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida novamente? Vida de novo? E eu respondi, Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse, profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que se deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, eu estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e eu farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e cobrirei de pele. De novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então eu profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, houve um barulho, e era de ossos, juntando-se uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Então eu olhava e os ossos se cobriram de tendões, de músculos e depois de pele. Porém não havia respiração neles. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento, e diga, ó Senhor,
diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre estes corpos a fim que eles vivam novamente. Então eu profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram novamente e ficaram de pé. E havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Até aqui, meus amados. É para que vocês se assentem, tomem seu lugar, para que vocês vão dando glória a Deus aí. Vai enchendo esse lugar de adoração, porque aqui é um lugar de adoração. Um lugar onde a presença do Senhor Jesus Cristo vem para ser adorada. Amém? Meus irmãos, eu estava meditando neste livro, neste texto, e eu fui chamado para fazer uma outra pregação daqui a alguns dias. E esse texto começou a latejar no profundo da minha alma, na minha mente, e eu comecei a meditar no capítulo inteiro dele. Falei, vou ler todo ele aqui. E eu ia meditando no livro de Ezequiel, ia vendo, e me chamou muito essa parte do Vale de Ossos Secos. Essa parte da mensagem, ela mexe muito comigo. Eu sempre gostei muito dessa mensagem. Sempre que eu ia ver algumas pregações assim na internet, eu procurava e eu sempre via esse tema, Vale de Ossos Secos. Sempre gostei. Eu gostava porque eu via que aqui Ezequiel ele era usado com autoridade e com poder. E algo que me chamava muita atenção era a intimidade que Ezequiel tinha com Deus. Eu falava, nossa, um dia eu quero ter a intimidade que esse profeta teve. Um dia eu quero ouvir a voz do Senhor tão claramente assim na minha orelha como esse profeta escutava. E eu comecei a meditar sobre o texto, comecei a analisar. Porém, como eu disse, eu comecei lá do capítulo 1, porque a gente não tem como a gente pegar um texto isolado da Bíblia e só meditar nele e só ficar só nele. A gente tem que entender o contexto. A gente tem que procurar entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aí eu comecei a meditar. E conforme eu ia meditando, eu, lendo aqui o texto, eu comecei a ver que eu estava só olhando para as coisas boas que tinham acontecido com o profeta. Eu estava olhando só para as coisas boas que tinham acontecido. E eu me peguei pensando. Muitas das vezes a gente é assim, né? A gente olha, vamos dizer aquele ditado aí, que a grama do vizinho é mais verde. A gente olha para os lugares, a gente olha para as coisas acontecendo e a gente acaba vendo tudo acontecendo por aí e às vezes na nossa vida não acontece. E eu comecei a me perguntar, eu falei, Deus, deixa eu continuar meditando sobre esse texto aqui. E eu vendo aqui a questão de Ezequiel ser usado com autoridade, com poder, eu comecei a trazer para mim. Eu falei, nossa Deus, eu quero ser usado assim. Eu quero ter essa ousadia que Ezequiel teve. E aí Deus, igual fala, a palavra ela sempre vem primeiro no nosso coração. A palavra ela tem que cortar primeiro na gente. E aí eu comecei a meditar, e no capítulo 1 aqui, Ezequiel está junto com alguns judeus que foram presos e levados lá de Israel. Ele está junto de um rio, chamado Rio Quebar, se não me engano. E ali Ezequiel está, e de repente ele olha para o lado e ele tem uma visão que Deus mostra para ele. E aí essa visão já foi algo que me surpreendeu. É uma visão muito forte, uma visão que Ezequiel teve de algo maravilhoso que Deus mostrou para ele. E aí eu já comecei a ficar mais empolgado à medida que eu ia lendo. Eu falei, nossa, que visão maravilhosa. Será que quando eu começar a caminhar com Deus, será que quando eu começar a ouvir a voz do Senhor mais fácil, eu vou ter esse tipo de visão? Deus vai me revelar coisas dessa forma? E eu comecei a ver. Porém, a gente às vezes sonha muito, né? E não é muito bem assim que acontece. No capítulo 2, a palavra vem nos dizendo que Deus ele chama Ezequiel, ele faz um convite para Ezequiel, ele acaba trazendo Ezequiel para poder viver tudo isso com ele, e Ezequiel ele não se sente pronto, ele não se sente capaz. Ezequiel ele era um profeta, ele era uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus, porém Ezequiel ele era humano, ele era como você, ele era como eu. Ezequiel ele era cheio de falhas, cheio de medos. Eu mesmo, nessa caminhada que eu dei de lá pra cá, minhas pernas tremiam umas 3 vezes. Não sei se vocês repararam aí. Vocês acharam que eu não tô com frio, não. Eu tô com temor mesmo. E Ezequiel, ele tinha temor. Ezequiel, ele tinha medo. Quem hoje em dia não tem medo, quem hoje em dia não tem temor para fazer as coisas de Deus? Se a pessoa for fazer as coisas de Deus e não tiver temor, quer dizer que Deus não habita nela. Porque o temor é o que nos impulsiona a fazer as vontades de Deus. O medo é o que nos impulsiona a fazer as coisas por aí, mas o temor da palavra é algo muito forte. E aí eu comecei a meditar nisso, nessa questão de Ezequiel não
senti capaz. E aí aqui no texto, só deixa eu ver se eu me acho aqui. Aqui no texto aqui ele diz que Ezequiel, como ele não se sentia pronto, o que Deus faz? Deus ele pega Ezequiel, ele dá uma ordem para Ezequiel. Ele fala, deixa eu só achar aqui no texto, fica mais fácil para explicar. Que aqui no versículo, no versículo 3, capítulo 3, ele diz assim, e ele me disse, filho do homem, coma deste livro, e depois vai falar à nação de Israel. Eu abri minha boca e ele me deu o livro para comer. Muitas das vezes a gente acha que na nossa vida as coisas vão acontecer de uma hora para outra. As coisas vão acontecer em um piscar de olhos. Mas aqui a palavra de Deus ela vinha me ensinando no profundo do meu coração que Deus ele chama Ezequiel, ele dá a visão para Ezequiel e Ezequiel se sente inseguro. Mas ao mesmo tempo Deus ele pega e fala assim, ó, toma aqui a palavra, toma aquilo que eu quero que você faça e se alimenta daquilo que eu estou te entregando. Porque tem um momento da nossa vida que a gente tem que, como é que eu posso explicar? A gente tem que se fechar, a gente tem que se recuar para poder meditar na palavra, para poder entender as coisas que Deus quer na nossa vida. Para que aí sim a gente possa avançar. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar para afiar o machado, para afiar o nosso machado, para chegar na hora certa da gente trabalhar. Não sei se vocês já repararam, mas um lenhador, quando ele vai cortar lá as árvores ali, ele sempre afia o machado antes, ele sempre se posiciona, ele sempre se prepara, e aí depois ele começa a trabalhar. A gente tem que ser assim, a gente tem que se preparar com as coisas de Deus, a gente tem que se preparar com a palavra de Deus, a gente tem que preparar o melhor louvor para Deus, a gente tem que preparar a melhor adoração para Deus, para depois a gente começar a trabalhar para Deus. Se a gente não se prepara, a gente acaba fraquejando, a gente acaba cansando. A gente anda 3, 4 milhas, mas depois a gente cansa. E aí a gente não vai ter aquela impulsão que a gente tinha no começo. E aqui Deus ele é tão maravilhoso que ele dá para Ezequiel a visão, ele dá para Ezequiel a instrução, o objetivo. Você vai ter que fazer assim, você vai fazer assim, mas ó, antes você se prepara. Antes, ó, toma aqui o livro. Antes, toma aqui a palavra. E Ezequiel, ele come da palavra, ele se prepara. E eu continuei meditando no mesmo capítulo 3. Deus ele é tão maravilhoso e Deus ele é tão, como é que eu posso dizer? Ele é tão detalhista que ele pega Ezequiel, ele faz tudo isso e aí ele pede para Ezequiel para que Ezequiel vá para a própria casa. Ele fala para Ezequiel, filho do homem, vai para casa. Deixa eu ler aqui para ficar mais fácil para vocês. Fica no versículo 25 do capítulo 3, que Deus pede para Ezequiel para que ele vá para casa. E aí Deus ele prende a Ezequiel dentro de casa. Ele amarra Ezequiel dentro de casa. Ele prende a língua de Ezequiel dentro de casa. Aí eu me questionei. Ele amarra e prende a língua de Ezequiel para que Ezequiel não fale. Para que Ezequiel se contente ali, fique preso. E aí eu fiquei pensando. Falei, Deus ele dá a visão. Deus ele mostra o caminho. Deus ele prepara Ezequiel. Ele dá da palavra. E ele pede para que Ezequiel vá para casa e para que Ezequiel feche a porta e ele prende Ezequiel lá dentro. A palavra vem nos dizendo aqui que ele prende Ezequiel. Ele amarra Ezequiel dentro de casa. Aí eu fiquei pensando, por que amarrar Ezequiel dentro de casa? Por que Deus dá tantas instruções assim e ele prende Ezequiel? E aí eu pensei, tem muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, que só acontece quando a gente está em casa. Quando a gente vai para dentro do nosso quarto, fecha a porta e fica dentro de casa ajoelhado orando. Se a gente não ora, se a gente não se prepara também dentro de casa, como que a gente vai chegar lá fora e vai falar da palavra? Como que a gente vai chegar lá fora e vai falar das maravilhas de Deus, sendo que a gente nem tem intimidade dentro de casa? Do que adianta a gente ser reconhecido na rua, reconhecido pelo mundo, mas perder o reino, perder a salvação, perder aquilo que realmente importa, que é ouvir a palavra de Deus, que é entender, que é sentir a presença de Deus em nossas vidas. E aí eu comecei aqui a meditar e eu fui vendo que ser cristão, que ser, vamos dizer assim, andar com Deus não é fácil. Comecei a pensar que andar com Deus é muito difícil. Andar com Deus quer dizer que você vai ser moído. Andar com Deus quer dizer que você vai ser quebrado. Andar com Deus quer dizer que você vai ser testado. Que nem sempre o seu dia vai ser bom.
nem sempre na nossa empresa vai ser bom. E aí você vai ter que passar por situações que você não vai gostar. Porém, a gente pensa assim, fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que o Senhor está fazendo aquilo? Muitas das vezes é um teste para que a gente acabe não retrocedendo aquilo que a gente era. Eu tinha uma dificuldade muito grande, muito grande. Eu sempre falava para minha esposa que quando eu comecei a vir para a igreja, eu tinha até medo de falar, né, perto na frente das pessoas, porque eu falava muita gíria e eu falava muito palavrão. Acho que de 12 palavras que eu falava, 20 era palavrão. E aí eu ia falar com alguém, eu tava falando tão lento, escolhendo as palavras, pensando o que eu ia falar, para que de repente eu não falasse aquilo. E aí às vezes quando eu tô no trânsito, quando eu tô nervoso, alguém me fecha e na minha mente já vem aquele monte de coisa para fazer. E aí eu paro e penso, peraí, eu não posso voltar como eu era, eu não posso agir como eu era. Eu lutei tanto, Deus me ensinou tanto no decorrer da minha caminhada aqui, e agora Deus está me ensinando tanta coisa que eu não posso retroceder. E eu vejo que muitas vezes na nossa vida a gente passa por isso. Muitas vezes na nossa vida a gente se pega nessas circunstâncias. E com Ezequiel não era diferente. No capítulo 37 já, Deus ele pede para que Ezequiel desenhe na areia, assim, ó. Pede para que Ezequiel desenhe a cidade de Israel. E ele pede para que Ezequiel pegue se não me engano, é uma frigideira, coloque na frente. Pede para que Ezequiel pegue um tijolo, coloque do lado. E ele pede para que Ezequiel faça um círculo. Aí eu fiquei pensando, nossa, por que Deus tinha que fazer isso com ele? E aí a resposta vem em sequência. Deus ele pede para que Ezequiel deite do lado esquerdo do corpo. E Ezequiel fica ali deitado na frente daquele desenho. A partir desse momento, Deus ele deposita todo o pecado de Israel, toda a iniquidade de Israel, Deus deposita em cima de Ezequiel. E eu pensei, Deus ele prepara o profeta, Deus ele dá de comer para o profeta, Deus ele amarra o profeta, ele deixa o profeta mudo, e ele ainda vai e deposita todo o pecado que não era dele, deposita todo o pecado que ele não tinha nada a ver. Durante 340 dias, Ezequiel fica deitado do lado direito, recebendo toda a iniquidade do povo de Israel. Aí eu parei e pensei, e faço também uma pergunta para você. A gente está preparado para receber o pecado dos outros? A gente está preparado para carregar a cruz do outro? Porque a minha cruz é muito pesada. Muitas das vezes a gente tem que carregar e ajudar a vida de outras pessoas. Mas é difícil, é complicado. E aí eu pensei, falei, nossa, tadinho de Ezequiel, né? Vai passar por tudo isso aqui, mas Deus vai dar graça, Deus vai dar vitória. E na sequência aqui, Deus ele pede para que Ezequiel, quando cansasse, quando acabasse os 340 dias, para que Ezequiel deitasse do lado direito. E aí eu pensei, agora o socorro bem presente vai vir. Agora Deus vai exaltar Ezequiel. E toda aquela intimidade que eu via no versículo 37, no capítulo 37, vai acontecer. Aí Deus faz o seguinte, pede para que Ezequiel deite do lado direito e deposita todo o pecado de Judá em cima de Ezequiel. Aí eu pensei, caramba, já foi 340 dias deitado do lado esquerdo. Aí você levanta e pensa, agora Deus vai me exaltar. Aí Deus pede para que você deite do lado direito. E ele deposita o restante do pecado do resto do povo em cima de você. Meu amado, vamos ser sinceros. Muitas das vezes é difícil carregar nossa cruz. Agora imagina quando tem uma pessoa de longe ou uma pessoa que até mesmo de perto, ao nosso redor, falando mal de você. Fazendo intriga com a sua vida, ou falando coisas que não aconteceram. Você seria paciente? Você seria tranquilo e pensar assim, não, peraí, vai passar isso aqui, mas Deus vai me honrar? Ou você ia lá e ia tirar uma satisfação? Eu conheço o Douglas, eu sei que o Douglas ia tirar satisfação, porque o Douglas é meio encrenqueiro. Mas eu trago pra mim, pensando comigo, eu sempre fui também um encrenqueiro um pouco. E aí eu pensei, Deus, será que pra mim viver as coisas que o Senhor tem pra viver comigo, pra mim viver as coisas que eu tenho pra viver com você, as coisas que o Senhor tem me prometido, porque Deus ele me revela muitas coisas e ele fala muitas coisas pra mim, tem muitas promessas na minha vida, eu creio. E na de vocês também, eu creio. Será que a gente está preparado para passar por tudo isso? Será que a gente está preparado para ser quebrado? Para ficar mudo? Será que a gente está preparado para receber injustiças? Será que a gente está preparado para receber esse monte de coisa que Ezequiel não merecia? Para, enfim, continuar dando com Deus?
falava muito forte no meu coração. E eu sei que para vocês que estão se perguntando aí no coração de vocês, se perguntando aí, que vale a pena sim, vale a pena a gente caminhar, vale a pena a gente muitas vezes ser humilhado, vale a pena muitas das vezes a gente ser quebrado, moído, muitas das vezes a gente está passando por isso, mas a resposta de Deus vem aqui no Mateus, no capítulo 5, que ela vem dizendo assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados são vós, quando injustiçarem, perseguirem e mentirem e disserem todo mal contra vocês, por minha causa. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Meu irmão, tudo isso que a gente está passando aqui, toda injúria, raiva, tudo aquilo que te apontam, não é para que a gente seja glorificado aqui. Não é para que a gente seja exaltado aqui. Porque a gente está passando por tudo isso aqui, mas é para que a gente seja exaltado, glorificado junto com o Pai lá no céu. Porque é lá o nosso lugar. Lá em Salmos, se eu não me engano, no capítulo 121, ele diz assim, ó, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele. Toda vez que a gente estiver passando por esse tipo de provação, passando por esse tipo de prova, de raiva na nossa vida, a gente tem que se lembrar de uma coisa. Que nada daquilo que a gente está fazendo é por causa da gente. E a gente tem que olhar para o alto, olhar para o alvo, olhar para cima, olhar para Cristo. Porque Cristo sim é o que nos dá o nosso galardão, que nos dá o nosso socorro bem presente, que nos dá a paz que excede todo o nosso entendimento. Aqui já no capítulo 37, Deus ele leva Ezequiel até o vale de ossos secos. E ali Ezequiel ele profetiza, ele fala sobre tudo aquilo que aconteceu. Os irmãos depois podem ler a passagem, vai entender bem melhor. Neste momento ali eu ouvi que Deus ele pergunta para Ezequiel, filho do homem, esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Se hoje em dia eu caminho com Deus faz uns 4, 5 anos, como está por aí, muitas das vezes a gente está ali num ambiente onde só tem pessoas cristãs, onde você está num ambiente legal, e às vezes a gente fica com medo, né, de falar, Deus manda a gente falar alguma coisa no nosso coração, e a gente fica com medo de falar algo para a pessoa. E aqui eu vi Ezequiel com essa intimidade com Deus, vi Ezequiel andando assim com Deus, passou por tudo isso com Deus. Deus ele pergunta, será que esse vale de ossos secos aqui pode voltar a viver? Se fosse eu ia falar, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que levanta. Eu ia ser ousado, eu ia querer falar, não, eu tenho também essa autoridade, porque Deus está comigo. Mas o profeta, ele passou por tanta coisa, ele passou por poucas e boas. Ele já não tinha mais o ego dele alto, ele já não tinha mais ali sabe, aquela braveza, aquela pessoa que manda, aquela pessoa autoritária, ele já não era mais. Ele já era uma pessoa ali quebrada, ele já era uma pessoa moída, ele já era uma pessoa que ele sabia que nada na vida ali era por ele, era tudo que Deus mandava. E ele diz para Deus, tu sabes, Senhor, tu sabes, meu Deus, só tu sabes. Muitas vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida e a gente quer resolver, a gente quer fazer, a gente quer consertar, mas lá no interior, lá no nosso íntimo, a gente sabe da resposta. Muita gente passa pela aprovação e a gente já sabe da resposta. E só quem pode resolver aquela situação é Deus. Só quem pode mudar a nossa história é Deus. Só quem pode trazer a sua bênção e a minha bênção é Deus. Pois tudo é tudo aquilo que Ele quer. Deus ele é tão maravilhoso que ele fala para Ezequiel. Ele fala para Ezequiel profetiza e o vale de ossos secos se levanta. O vale de ossos secos se transforma em pessoas. E aí eu fiquei pensando, Deus ele é tão maravilhoso que ele faz 2 detalhes aqui na palavra que me chamam muita atenção. O primeiro é que ele fala, ele poderia muito bem fazer os ossos se levantarem e os ossos ficarem, né? Só os ossos em pé. Mas na verdade Deus ele fala para Ezequiel para levantar. E a partir do momento que ele levanta, ele dá mais. Ele fala, agora eu vou colocar osso, vou colocar pele, agora eu vou colocar tendões, agora eu vou colocar carne. Às vezes
vezes a gente passa por algumas coisas e a gente pensa assim, nossa Deus, eu precisava só desse milagrezinho aqui, ó. Deus, eu precisava que você fizesse só esse detalhezinho aqui, ó. Eu precisava que você mudasse só essa questão aqui na minha vida. Aí Deus pensa, Deus fala, enquanto você está pensando só em um algozinho que você tem dentro de você que você não consegue mudar, eu já estou pensando em mudar tudo aquilo que está ao seu redor. Eu estou pensando em mudar a sua casa, eu estou pensando em mudar a sua vida, eu estou pensando em mudar o seu pensamento, eu estou pensando em mudar as suas atitudes. Deus, ele não faz algo só, ele faz muitas coisas. Até as pessoas que estão do seu lado vão ser abençoadas quando Deus começar a trabalhar na sua vida. E eu creio e sei nessa noite que Deus tem grandes coisas na vida de vocês, meus irmãos. Deus tem grandes coisas a fazer na nossa vida. E aí, o segundo detalhe que me chamou muito a atenção é que ele fala pro vento. Ezequiel, profetiza pro vento e fala pro vento vir dos 4 cantos por aí, para que haja vida. Isso me lembrava lá em João, só não vou lembrar agora o capítulo, que ele diz que o Espírito Santo ele é como o vento. Ele se move, ele vai para um lado e vai para o outro, mas a gente não consegue ver, a gente não consegue pegar, a gente não consegue controlar, mas a gente consegue sentir. E quantos daí estão sentindo a presença do Espírito Santo passando por esse lugar aqui? Quantos de vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo mudando a vida de vocês? Enquanto a gente está aqui buscando a boa parte, que é ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo está passando lá pela casa de vocês, está curando, está passando, está libertando, está restaurando. Meu irmão, é só crer, é só confiar e entregar tudo aquilo que a gente tem de ansiedade, de medo ou de incapacidade, colocar nas mãos de Deus, deixar que Deus faça tudo, porque Ele tem tudo para fazer na nossa vida. Meus amados, foi até aqui onde Deus quis falar com o meu coração. Eu não posso falar além daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de chamar o grupo de louvor para louvar um hino comigo. Agora vocês vão ter que me escutar cantando. Eu queria pedir para a igreja para que ficasse em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai dando glória a Deus aí, meus irmãos. Vai enchendo este lugar de adoração, dizendo para Ele que Ele é santo, que Ele é digno, que só Ele é exaltado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ver, senão o vale de ossos secos. O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, age a palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento.
o que posso ver? Se não vale já sossego, o que posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Oh, ressuscita. Vamos declarar a vida, profetizar a vida na vida de cada um dos nossos amados, dos nossos amigos, parentes. O Senhor é o único que traz vida. Aleluia. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Aleluia, Jesus. Declaramos, Pai. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Aleluia. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Oh, ressuscita, aleluia. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Oh, ressuscita. Elias, assim agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluias. Boa esta palavra. Que nós tenhamos a nossa vida sempre, sempre na presença do Senhor. Para que não nos tornemos assim, como ossos secos, sem vida, mas para termos vida.
Aleluias. É muito importante que nós estejamos sempre com Cristo. E Ele nos fortalecerá em todo o tempo. Amém? Erga a tua mão bem alto. Aleluias. Não se esqueça que domingo temos a Santa Ceia do Senhor Jesus. E todo crente deve participar. Todos nós devemos estar presente e ter essa comunhão e renovar esta aliança com Cristo. Amém? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Senhor, guarda-nos, ó Pai amado, todo o tempo, Deus, que até domingo, ó Pai amado, nós estejamos aqui de volta, Senhor amado, num dia abençoado, numa Santa Ceia abençoada, Senhor amado. Pai, abençoa esta igreja, abençoa todo este povo, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor amado, este povo para que tenhamos sempre o Teu Espírito Santo presente, Senhor. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador seja com todo o povo desta igreja hoje e para sempre. Somente os que creem diz. Glória a Deus. Deus abençoe.